O tema que vamos trabalhar hoje é de fundamental importância. Parabenizo a direção da casa pela escolha. Este é um tema que deveria, anualmente, fazer parte das atividades da casa e de toda casa espírita. Porque todo o desenrolar da nossa atividade depende do que vamos tratar aqui. E lembro que, historicamente, este foi sempre um tema difícil, necessário e urgente, em todas as épocas e em todas as religiões e filosofias. De épocas em épocas, Deus envia à humanidade espíritos altamente superiores, grandiosos, que vêm para trazer à humanidade novos conhecimentos, novas orientações. E a proporção da superioridade desses espíritos, naturalmente, está de acordo com a proporção do trabalho e do nível dos espíritos com os quais ele trabalhará. E do entendimento gradual desses mesmos espíritos para entenderem aquilo que será dito, trazido, planejado e orientado por estes altos espíritos. Isso está na questão 622 do Livro dos Espíritos. E eu quero recordar rapidamente que na história da humanidade nós tivemos 3 grandes revelações. A primeira delas, com Moisés trazendo basicamente a essência da lei divina. Moisés, além de ser um legislador humano, ele foi um legislador divino, porque ele trouxe a síntese da lei divina traduzida nos 10 mandamentos. Mas a segunda revelação foi extraordinária. Jesus desceu dos páramos das verdadeiras alturas para trazer à humanidade a lei divina, agora decodificada para um povo quase 2000 anos depois. E ele sabia que a sua doutrina seria modificada. E por isso mesmo, na intimidade junto aos seus discípulos, num momento muito especial, Jesus afirma e promete que traria à humanidade, no momento oportuno, o Consolador. E ele diz, no dizer de João e de Marcos: mais tarde enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco e restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Aí eu lhes pergunto, meus irmãos, Jesus já não sabia que a sua doutrina seria mexida, enxertada, modificada na sua pureza? Espírito altamente superior, puro, jamais ignoraria que ele estava trabalhando com um povo ainda que não tinha condições de absorver e assimilar com tranquilidade o seu conhecimento e a sua doutrina. E realmente, ele diz
que viria restabelecer e melhor explicar os seus ensinamentos, o Consolador. E sabemos perfeitamente que houve uma desfiguração do cristianismo. E o próprio Cristo, enquanto encarnado no mundo físico, ele lutou para evitar essas barbaridades que foram feitas posteriormente, inclusive claramente chamando a atenção dos fariseus e mostrando a eles o quanto era necessário manter uma postura e uma compostura diante dos ensinamentos que ele estava dando. Muitas perseguições, muitas matanças, e ninguém ignora isso. Aconteceram nas enxertias, nas modificações, nos interesses sociais, políticos, econômicos, para que a doutrina de Jesus servisse aos interesses das pessoas que faziam essas mudanças. E além do próprio Cristo, Paulo foi um grande divulgador e Paulo lutou contra isso. Foi apedrejado, foi açoitado e enfrentou o mundo da época junto aos gentios para trazer mais pura a doutrina de Jesus. E o tempo foi passando e outros espíritos grandiosos foram nascendo, mas os interesses também foram aumentando e as mudanças foram acontecendo a tal ponto que Jesus virou um mito e um Deus que ele não era e nunca se considerou. E todos os enxertos trouxeram à humanidade modificações em sua doutrina que até hoje nós estamos vivenciando historicamente. No ano 570, nasceu em Meca Maomé. Maomé, segundo nos informa Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele diz que foi um espírito que nasceu preparado para um trabalho grandioso na Terra, pois a ele foi dada a missão de fazer voltar o princípio puro do cristianismo lá na Ásia, naqueles povos que ainda não estavam viciados como os europeus até então. E por incrível que pareça, Maomé realmente, ele trabalhou o evangelho, ele conhecia o cristianismo, mas enxertou muitos conteúdos nos desvios que aconteceram. E quando saiu o Alcorão, hoje sabemos perfeitamente que ele tem muitos pontos interessantes e às vezes aparece até na internet assuntos, frases do Alcorão que você chega a dizer que é de Jesus. Mas aliado a esse conteúdo entraram outros aspectos de vingança, de ódio, de força, e hoje nós sabemos o resultado que está aí no mundo. Com o fundamentalismo islâmico e tantas coisas, e o Alcorão está lá, vigindo para o povo. E essas perseguições e matanças continuam até hoje. E a história nos mostrou que essa luta pela pureza doutrinária continua existindo, existiu e continua existindo. E que essas ideias, como a de Maomé e como de outros grandes, que eu não tenho tempo para fazer uma exposição de todos aqui, eu gostaria de lembrar um grande espírito que lutou da mesma forma pela purificação do cristianismo. E esse espírito, eu acho que da maioria conhecido, se não de todos, Jan Hus, que na Boêmia, na Tchecoslováquia, foi um reformador e foi um mártir do cristianismo. Reitor da Universidade de Praga, profundo conhecedor do cristianismo, não aceitava os absurdos que estavam acontecendo na época. Foi precursor de Martinho Lutero. Traduziu a Bíblia, antes mesmo do próprio Martinho.
morreu na fogueira. No ano de 1415, lutando para manter a pureza doutrinária. Era contra as indulgências que Martinho Lutero também pegou, contra os princípios da colocação de inferno, de céu e de todos os princípios básicos da própria doutrina cristã, que estava já sendo modificada desde muito pelos concílios e pelos povos. Tivemos reformadores da Igreja Reformada que trouxeram essas ideias de mudança, porque insatisfeitos com os enxertos e as impurezas que estavam sendo colocadas nas doutrinas da época. E chegou o momento do terror. A América era o país, era o continente, tanto a América do Norte quanto a do Sul, mas a do Norte faz a Revolução Americana em 1776 e anos depois a francesa de 1789 traz ao mundo o terror e assume diante da humanidade um compromisso que até hoje estamos vivenciando. Chegou o momento, disse o Cristo das alturas, de trazer o Consolador. Assembleias se reuniram no espaço. Assembleias se reuniram no espaço e Jesus disse: descerá à terra um dos mais lúcidos dos meus discípulos. E numa fase tão difícil, no ano de 1804, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, na cidade de Lyon, na França. 2 meses antes de Napoleão Bonaparte colocar sobre sua cabeça a coroa, e ele também fugindo aos objetivos da sua missão, Napoleão Bonaparte. Mas nasceu a figura eminente de Allan Kardec no dia 18 de abril de 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos e junto com ele o nome, o pseudônimo Allan Kardec e os espíritas. Nós nascemos ali. Esse espírito maravilhoso vinha com uma missão, rodeado por uma pleiade de espíritos superiores, sob o comando do Espírito Verdade. E sem imaginar, ele foi alertado que teria um grande trabalho na humanidade. Assusta-se e pergunta: mas se eu quiser desistir, eu posso? E o Espírito de Verdade diz: os desígnios do Pai não estão centrados na cabeça de um homem. Se você não quiser, você terá a sua liberdade. O livre-arbítrio é seu. Mas devo dizer-lhe que no momento não existe ninguém capaz de desenvolver essa tarefa. E ali se vê uma das belas preces. Encontra-se tudo isso que eu estou falando no livro Obras Póstumas. Quando ele mesmo narra esse momento e os momentos subsequentes do trabalho que ele desenvolveu. Ele estava assessorado por espíritos altamente desenvolvidos, cuja figura maior era do próprio mestre, que trazia através da figura de Allan Kardec. E diga-se de passagem, uma figura assim com o Cristo. Porque antes mesmo de Jesus encarnar na Terra, há 2000 anos, ele já vivera junto aos
aos celtas na antiga Gália como um sacerdote druida. E já ali ele era um alto espírito. Reencarna depois em outros momentos que ele não autoriza. Não é publicado outras encarnações, a não ser a de Jan Hus. E depois de Jan Hus, ele renasce como Hipólite em 1804. Preparadíssimo. Era, acima de qualquer coisa, um educador. Tinha toda uma estrutura mental para desenvolver a tarefa que ele estava fazendo. E disse o Espírito de verdade para ele: o objetivo da sua missão é trazer uma nova era para a humanidade. Uma nova era não significa 10 anos, 15 anos, 20 anos. Significam séculos de trabalho. Porque se sabe que para absorver aquele conteúdo que foi trabalhado, que nós vamos agora ver, precisa muito tempo, disciplina, amor, perseverança, dedicação, interesse, abertura para absorver esses conhecimentos. E ele deu a vida neste trabalho. 50 anos primeiros da sua vida, ele se preparou, se reestruturando na vida física, para que nos 14 anos seguintes ele tivesse a condição de lançar as obras básicas da codificação, trazendo nessas 5 monumentais obras todo o conteúdo necessário a essa nova era para a humanidade. E aí, a grande preocupação de Allan Kardec, diz ele mesmo, diz Herculano Pires. Herculano Pires foi um grande filósofo, um grande espírita, um dos mais, considerado um dos puristas brasileiros da codificação. A grande preocupação de Allan Kardec, além da absoluta fidelidade aos ensinamentos revelados, foi torná-los tão claros quanto possível ao entendimento dos homens. Coisa de professor, né? Precisava ter um espírito assim, com aquela preparação estrutural didática para que ele pudesse fazer. E agora eu coloquei em vermelho. Procurando evitar os cismas e as divergências de entendimento dos futuros adeptos. Como Jesus, que sabia que haveria modificações, Allan Kardec sabia que os conhecimentos teriam dificuldades de serem absorvidos e que poderiam, como de fato ocorreu, e vamos ver, muitas divergências e desentendimentos, pela absoluta ignorância e despreparo e indisciplina das pessoas. Tanto isso é verdade que em Paris, em 1925, houve o primeiro Congresso Espírita Mundial. E Allan Kardec, em espírito, fez várias manifestações de pedido a Leon Denis, que foi um dos grandes seguidores e um dos mais puros na área da filosofia espírita, para que ele, cego já na época, fosse a Paris para defender a pureza doutrinária. E não fosse a presença de Leon Denis, nós não teríamos o espiritismo codificado tal qual hoje nós o temos, mais na sua pureza. Leon Denis lutou, viveu, explicou e conseguiu manter devido à sua autoridade moral, que ele também tinha e muito grande. Ele e Gabriel Delano foram os 2 grandes trabalhadores que mantiveram essa pureza doutrinária após o desencarne de Allan Kardec. E esses 2 espíritos conseguiram manter essa firmeza por muitos
e muitos anos para chegar até nós. Daí a pureza doutrinária. A palavra pureza. Para nós, todo mundo sabe o que é pureza. O que é? Não é para ficar... Como? Limpo, sem mácula. Isso é ser puro. Eu trouxe aqui apenas um exemplo, pegando a água, para entender o que seria a pureza. O lago Baikal, na Sibéria, considerado o maior lago do mundo, né? Que fica durante 4 a 5 meses por ano completamente gelado, a ponto de os carros e todo mundo andar. Olha a pureza, é considerado também o mais puro. Olha a pureza da água. E se coloca que a água é pura. Mesmo a água que nós sorvemos, mesmo a água, se não for cuidada, ela terá bactérias, vírus, elementos os mais variados, o que a torna de alguma forma impura. A pureza significa ser imaculado, não é? É ser imaculado, ser limpo, ser claro, ser nítido. E a pureza doutrinária, o que é? Trazendo de lá para cá a ideia. Preservar o conteúdo doutrinário e sua divulgação, sem deturpações ou acréscimos indevidos. Aconteceu no Brasil, na década de 1970, um grande e triste episódio. O Evangelho segundo o Espiritismo sofreu modificações, porque algumas pessoas no estado de São Paulo, na Federação do Estado de São Paulo, coordenada por Godoy, né, como é o nome dele? Esqueci o nome do homem, é Godoy, mas gente, depois eu digo. Não, a minha cola não escrevi. Paulo Alves de Godoy, pronto, já lembrei. Paulo Alves de Godoy. Ele coordenava lá. E fizeram algumas alterações no Evangelho segundo o Espiritismo, que deu muito pano para manga no Brasil. Inclusive, a figura de Francisco Cândido Xavier foi envolvida neste episódio, porque é consultado em determinado momento sobre algum texto, ele chamou atenção para a tradução que havia sido feita, e aquilo já aparece de uma forma já prevista, até maldosa, para que depois saísse, quando reclamado, o nome do próprio Chico, que muito sofreu com isso e que, inclusive, saiu um livro a respeito disso. Por quê? Porque determinados pontos foram modificados. Por exemplo, amai os vossos inimigos. Expressões de Jesus. E eles acharam que era muito dura. Então, assim, amai aqueles que menos vos amam. E alteraram textos com interesses os mais diversos. E Herculano Pires, na época, isso é conhecido em nível nacional e internacional, aqui tomou peito e brigou por isso no Brasil. Saiu um congresso espírita no estado de São Paulo, e lá foi anunciado que 30.000 volumes havia sido vendido em tamanho popular para ser mais barato e sair mais rápido. Voltaram, tiveram que voltar todo o texto, modificaram, mas 30.000 já estava colocado, com deturpações a respeito do próprio Evangelho. Pureza doutrinária é agir em conformidade com os ensinamentos da codificação, na prática espírita, correta e isenta de formalidades exteriores e materialistas. Não há necessidade de nós acrescentarmos práticas
que não sejam previstas na própria doutrina, porque ela por si só já é completa nesse sentido. E não há necessidade de nós, no nosso entendimento, atualizá-la para essas modificações e enxertos exteriores e materialistas, como vamos ver agora adiante no desenrolar. E como compreender isso que nós acabamos de dizer? Como é que eu vou saber se estou trabalhando na pureza doutrinária? Não há como fazer isso sem estudar e sem conhecer o Espiritismo. Vocês concordam? Não tem como você trabalhar e dizer eu estou corretamente agindo se eu não sei o que diz a própria doutrina. Para vivenciar e divulgar a doutrina dos espíritos, o adepto precisa, antes de tudo, conhecimento doutrinário, para ter certeza daquilo que ele faz. E isso nós conseguimos nas casas espíritas, estudando nos grupos de estudos, nas palestras públicas e em todas as atividades relacionadas. A frase de Jesus é significativa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, a questão do Livro dos Espíritos, que trata deste assunto, eu achei importante trazer, que pergunta assim: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Uma inteligente pergunta do codificador em função do assunto. E a resposta é mais longa, eu só peguei uma frase que interessava aqui. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Por isso, existe toda uma metodologia que deve ser seguida para que nós estejamos do concreto ao abstrato trabalhando a nossa própria mente, na estrutura natural da formação do conhecimento. E aí me fez lembrar uma passagem de Jesus. Porque a água mata a sede. Quanto mais pura for a água, mais ela dessedenta. E quem não conhece essa passagem da mulher samaritana conversando com Jesus? Em poucas palavras, Jesus chegou a Samaria, que ele ia indo em direção a Galiléia, passou pela Samaria. Os seus discípulos foram ao centro da cidade e ele sentou no poço de Jacó e ficou ali, descansando. Quando aparece uma senhora samaritana para pegar água, e Jesus, olhando para ela, pede um copo d'água. E ela fica assustada. Como um homem judeu fala com uma mulher samaritana se eles não podiam conversar? O samaritano era um herege, considerado completamente afastado. E Jesus disse para ela: se tu soubesses quem eu sou, você pediria, eu estou dizendo com as minhas palavras, tá? Você pediria a água. Porque eu tenho a água que dessedenta, a água que nos dá a vida eterna. E a mulher não entendeu, achou que ele ia ser meio maluco. E aí ele disse: vai e avisa na cidade. E ela então avisa teu marido. Aí ela então diz: mas eu não tenho marido. Daí tem toda uma história, né? E ele: sim, você já teve 4 maridos, realmente você está sozinha. E ela então diz: então ele é um profeta. E vai à cidade chamar as pessoas. O que nos importa aqui é que ele disse que a água que ele dava dessedenta e dá a vida eterna. E que aqueles que souberem quem é ele e o ensinamento dele, jamais duvidaria e deixaria de tomar aquela água. Espero que nós espíritas entendamos isso e jamais deixemos de continuar de tomar essa água tão pura e tão boa que Jesus nos deixou. E onde nós vamos adquirir esse conhecimento? Onde? Qual é o local mais adequado para que o espírita adquira o conhecimento espírita? Naturalmente que é o centro espírita.
é a célula menor do movimento espírita. É o centro, é o point do tic, conforme nos informa Vitor Hugo, espírito, do movimento. Ou seja, é o ponto visual de convergência. E aí o exemplo que Herculano nos traz no livro Centro Espírita. Podemos configurá-lo, o Centro Espírita, como um espelho côncavo, em que todas as atividades doutrinárias se refletem e se unem, projetando-se conjugadas no plano social geral, espírita ou não espírita. Porque nós estamos entendendo que o espírita é, daí a ideia de que o espírita é espírita 24 horas. Ele vem aqui, fica 2 horas e vai embora. Onde que ele faz as outras 22 horas de conhecimento espírita? Em todo lugar. Na sociedade, com todas as criaturas com as quais ele conviver. E ele realmente é um espelho côncavo, porque no espelho côncavo a imagem se forma no fundo e se espalha. Dessa forma, como eu peguei aqui no modelo da física lá na internet. Todo o espelho côncavo, ele aumenta a imagem. Usa o dentista que pega aquele espelhinho, coloca na boca para poder pegar os detalhes do dente. A pessoa que vai fazer uma maquiagem. Então, o espelho côncavo tem essa ideia. Mas ela tem a ideia de exatamente fazer a abertura dessa ideia. E o centro espírita é isso. É o local onde nós viemos para buscar essa água que dessedenta em termos doutrinários espíritas. E aqui, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma colocação genial. Ele diz assim: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e não na opinião pessoal. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. E quando ele lança o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, ao terminar a reunião, feita no final da noite, num jantarzinho íntimo de umas 20 e poucas pessoas, na casa dele e de Amélie, ela vai descansar. Dona de casa sempre cansa mais. E ele vai à biblioteca e escreve uma mensagem dizendo: hoje foi um dia feliz. Lançamos a obra e ele fala bonito e diz: no silêncio e na meditação, a obra foi feita. E nós, às vezes, que nem mariposas por aí, não temos essa noção da seriedade, da disciplina intelectual necessária para o nosso trabalho de estudo. E na Revista Espírita de maio, ele diz: quando prescrevemos o estudo e a meditação, pedimos o concurso da razão, que é um ponto-chave característica da doutrina espírita, assim provando que a ciência espírita não tem exame, uma vez que, antes de crer, há necessidade de compreender. É um dos diferenciais máximos da doutrina espírita, porque ela não quer crentes, místicos, depois fanáticos. Ela quer aqueles que pensam, que raciocinam, que analisam o conteúdo que está se passando, porque já são pessoas que se prezam neste raciocínio e sabem aquilo que desejam realmente. Por isso, é necessário primeiro compreender para finalmente crer. E o que o espírita precisa estudar para que a pureza e a fidelidade doutrinária existam? E eu sei que isso aqui talvez seja um pouco pesado, mas é necessário passar. Porque é aqui que eu vejo, no meu estudo, assim, que eu vejo que nós precisamos melhor entender. Essa frase dele: o espiritismo não defende a ideia de que possui um monopólio da verdade. Não condena o estudo particular
de qualquer outra doutrina. E isso tem que ficar claro para nós. Nós não estamos aqui para pôr peias no pensamento de ninguém, mas orienta quais estudos são mais apropriados a determinados fins no centro espírita. Porque nós estamos numa instituição que tem direção, que tem estatuto, que é uma sociedade civil e que tem um objetivo estatutário: estudar a doutrina espírita fundamentada nas obras básicas. Claro que nós temos liberdade de ler em casa, de fazer o que quisermos fazer. Mas o conselho do próprio codificador é de que conheça a doutrina para saber fazer o discernimento daquilo que se estuda, independentemente. Isso é fundamental que isso aconteça. Então, nós não temos um monopólio, mas nós temos o direito dentro da casa espírita de estabelecer o que é melhor em termos de estudo. Por isso que as casas espíritas, que são filiadas, elas trabalham normalmente sob a égide do Conselho Federativo Nacional, que por sua vez passa para o Conselho Federativo Estadual, que passa para regionais, e os centros espíritas, que são espíritas filiados, trabalham com as orientações FEBianas. Então, são as apostilas de estudo sistematizado, apostilas para o estudo da mediunidade, e as obras que são publicadas têm o controle de uma equipe, tanto lá quanto nas federativas, para ver se a obra realmente está de acordo da fidelidade doutrinária, a pureza e fidelidade doutrinária. E aqui colocamos que o que nós precisamos saber para que manter a pureza e a fidelidade? O que diferencia a doutrina espírita das demais doutrinas? Mas nós pegamos aqui, talvez muitos estejam pensando outra coisa, mas eu peguei o conteúdo teórico básico para que a gente saiba fazer essa diferenciação. Porque existem 3 pontos que devem ser vistos: a origem, a constituição e a natureza da doutrina espírita. A primeira delas, a origem. Aqui tudo muito resumido, né, gente? A doutrina em sua origem, aqui implicando história, processos e fontes, que normalmente entraria nesse lado, não saiu de nenhuma forma de sincretismo. Ela não é resultado do trabalho sincrético, como, por exemplo, no Brasil acontece. O trabalho do índio que já existia, do negro que veio da África, do europeu que trouxe o conhecimento, uma mistura, e saíram os conteúdos que existem por aí. O espiritismo não é resultado disso. Não é oriunda de dissidência religiosa. Não houve cisões e ninguém ficou... Assim como houve a reforma e a contra-reforma e outras formas, o espiritismo não é isso. Não é obra pessoal e nem criação de Allan Kardec, que não se coloca como dono da doutrina espírita. E se Moisés na primeira revelação e Jesus na segunda centralizaram na sua cabeça a visão da revelação, Allan Kardec não fez isso. Ele se coloca como codificador que computa, que monta, que sistematiza, que organiza o trabalho dos espíritos. E por isso não é criação dele. E não provém de um só espírito, de um só médium. Pela sua constituição, aqui entendendo a interpretação fiel de seus objetivos e previsão de suas consequências. Aliás, o codificador coloca muito isso. Nós precisamos conhecer a teoria e consequências de tudo o que nós fazemos, de tudo o que nós dizemos, de tudo o que... Comecei a esquentar. Agora vocês vão ver. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, é um todo granítico. É a obra que traz os alicerces, os princípios fundamentais, todos eles contidos aqui. As demais obras da codificação, o Livro dos Médiuns, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Gênese, faltou? Não, tá certo? Esses são divididos, são partes que foram compostas numa nova obra a partir de uma organização sistemática que ele faz em 4 partes de O Livro dos Espíritos. E lá então, em cada uma dessas partes,
Ele montando um livro, ele traz com maiores detalhes aquele assunto específico. Por exemplo, o livro dos médiuns, ele vai tratar da mediunidade. Não que ele não trate no livro dos espíritos, porque a base do livro dos espíritos jamais poderá ser incoerente no livro dos médiuns. Como no Céu e Inferno, como na Gênese, como todas as obras. Como o Evangelho. O Evangelho é uma obra espetacular, que ele, feito o livro dos espíritos, ele, o codificador, viu que tinha todo um corpo de doutrina, mas que faltava nessa filosofia e nessa ciência que estava posta no livro dos espíritos, cuja base principal foi a filosofia, que ele diz que é o ponto forte da doutrina. Ele sentiu que precisava trazer o aspecto moral do Cristo. Lança o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. E estuda os ensinos do Mestre, classificados e coordenados de acordo com o interesse sintético e objetivo estabelecido por ele, aqueles pontos que não irritam, que não criam problema, que não são dissidentes, que não causam situações diferentes, coloca no Evangelho e traz a explicação desse conhecimento sob o enfoque doutrinário espírita. É um primor. Capítulos inteiros do Evangelho têm que ser absorvido, engolido por nós. Como, por exemplo, o Bem-aventurados os aflitos, para mim, um dos mais lindos capítulos do Evangelho. Porque ele é um capítulo consolador. E aí, ele monta essa constituição básica, que nós precisaríamos 4 seminários disso aqui para poder trabalhar só o livro dos Espíritos. Podemos fazer. Pela sua natureza, origem, constituição e natureza. Aquilo que é a natureza da doutrina, aquilo que é intrínseco, que é permanente, que é essencial, que faz parte deste corpo. E 3 pontos eu classifiquei aqui para poder sintetizar. O sentido de consistência, os conceitos definitivos, né? O caráter definitivo, né? Que não podem ser desfigurados na doutrina espírita. Os princípios gerais, estudar o espiritismo, tomar decisões em momentos os mais variados, para nós espíritas, como fazer? Uma dica. Princípio geral. Qual o princípio geral doutrinário que pode me auxiliar nesta problemática? E aí, em cima desse princípio, que tem que ser coerente com aqueles que estão sendo colocados em toda a obra, nós tomamos as decisões. Jamais erramos. Se tivermos o bom senso e a lucidez suficiente para discernir sobre isso. E a humildade para conversar com pessoas que possam nos ajudar. Mas é por aí. E isso na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto na vida na casa espírita, em qualquer lugar. Porque o espiritismo não é um conteúdo de casa espírita. A casa espírita é o ponto visual que converge para o ensinamento da doutrina. Mas o espiritismo, ele tem que sair daqui e ir para fora. Porque se ele ficar fechado, nós não estamos atingindo objetivos. O espírita é um ser do mundo e tem que viver no mundo naturalmente. Só que ele vai viver este conteúdo, porque quando nós entendemos e absorvemos, internalizamos, nós temos a condição de fazer isso de forma natural. Por isso, os princípios gerais, esse conjunto de ensinamento é básico para todos os trabalhos que fazemos. E a sistematização, que é essa coordenação, a distribuição racional e coerente de todos os fundamentos estabelecidos doutrinariamente. A metodologia adotada pelo codificador, poderíamos trabalhar outro tanto em cima disso. Mas, da observação e análise dos fenômenos, ele chegou à interpretação filosófica dos fatos. Gente, isso aqui é um trabalho de gigante.
Imagina cada fatinho que acontecia, que ele via. Dali, ele fazia um estudo um arrazoado em cima de tudo aquilo e chegava a uma conclusão. Como ele mesmo disse, dos estudos que eu fiz em relação aos fenômenos, que observei das mesas girantes e das coisas que corriam no mundo na época, eu concluí que, e nas primeiras conclusões dele, ele diz, os espíritos são os homens que deixaram o corpo físico. Tão simples. E não são iguais. São de níveis diferentes, de grau diferente, e continuam sendo aqueles seres que eram aqui. E aí ele vai estabelecendo uma série de princípios. Ele tira toda uma interpretação filosófica daquele fato, né? E tem uma postura realmente de pesquisador, de cientista. Bom senso, portanto, coerência, lógica, racionalista, buscava toda uma orientação de onde ele disse, a fé tem que ser raciocinada, porque se nós não tivermos uma fé raciocinada, nós estaremos lá no primitivismo dos mitos, dos místicos, que não é a visão estrutural da doutrina espírita, porque nós já estamos um ponto à frente. A coerência, a dialética. Todo o trabalho da doutrina foi estabelecido em cima da dialética, onde a visão da tese, antítese e síntese foi sobejamente aproveitada pelo codificador. Em tudo ele mostrava o ponto básico, aquilo que lhe era contrário, permitia as discussões para chegar a uma síntese como consequência natural e como princípio básico. Por exemplo, ele trabalha na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis morais, ele trabalha, por exemplo, a lei da conservação. Mas imediatamente ele já coloca a lei da destruição. E nós, para estudarmos as obras, temos que ter essa visão dialética dele. E nós, nos grupos de estudo, temos que fazer isso constantemente. Porque para cada fato, existem possibilidades. Um levanta uma ideia, outra ideia, aqueles que pensam tudo, para que a gente possa discutir e chegar a uma conclusão doutrinária, em cima dos estudos. A objetividade não só como forma de agir direta, concisa, quanto também o trabalho com fatos. Porque, como ele diz, eu jamais criei qualquer teoria antecipadamente. As teorias são oriundas e as leis são oriundas dos fatos, que eram apresentados, não inventados pelo codificador. Relativista, porque ele sabia que todo o conteúdo que ele estava trabalhando teria que ser gradual, porque ninguém tem a condição de absorver tudo de uma vez só. E gradual de acordo com os números. Então, você está falando com um grupo, você tem que ter um tipo de conceito naquele grupo, no outro é diferente, no outro é diferente, porque aqueles que estão trabalhando têm um nível de entendimento, de preparo, que implica todo umas considerações. E a autoridade da doutrina espírita, que se encontra tanto na Gênesis, capítulo 1, capítulo que todo mundo devia sair daqui hoje e ler, estudar, né, com calma, arriscar. E a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que também é lindo, e a introdução do Livro dos Espíritos. E aí ele fala, aqui passando um pouquinho mais rápido, que o Espiritismo é uma revelação coletiva, porque ele trabalhou com muitos médiuns. Ele diz que ele trabalhou inicialmente e diretamente com 10 médiuns, mas ele teve mais ou quase 1000 médiuns que trabalhavam no mundo inteiro, mandando material, e ele então trabalhando, cujo laboratório principal foi a Revista Espírita, onde ele colocava os trabalhos, testava como periódico a passagem para o público, obtinha as respostas, e em cima de tudo isso, com o conteúdo sistematizado da doutrina, ele montava e estabelecia como princípio geral. E quando ele não tinha certeza, ele não fazia, e deixava claro, com a humildade necessária, de que aquilo pode ser uma hipótese que se tornará verdadeira, mas hipótese é uma coisa e lei é outra.
Então, o valor da autoridade das partes emerge da coletividade dos trabalhos, né, que foram comprovados. E aí havia a generalização para a unificação. E a universalidade, o reunir todas as instruções que ele ia buscando, não era dele, era dos espíritos que ele pegava, analisava, estudava, e aí ia formando um todo homogêneo. E o critério básico que ele fez foi de concordância dos princípios gerais. Quando não havia concordância, ou quando ele discordava de algum dos princípios, ele ficava insistentemente buscando respostas, perguntas e trabalhando em cima disso para que ele pudesse realmente ter certeza daquilo que estava sendo colocado como um princípio universal. Então, por exemplo, quando ele diz assim, o livre-arbítrio, todos temos? É um princípio geral. Quando ele fala da pré-existência da alma e da sua sobrevivência, ele coloca como um princípio geral. Quando ele chega, depois de muito estudo, ele admitiu a possibilidade da reencarnação como princípio básico, ele coloca esse princípio. E aquilo que ele não admitiu, ele não colocou. E, inclusive em A Gênese, existem trechos em que ele diz, isso é um estudo ainda em nível de hipótese. Ele não dava uma resposta final. Quando o livro, os quatro evangelhos de Rustem saiu, que foram contemporâneos à época de Kardec, e que foi muito discutido, e achavam que iria fazer uma contraposição. Como? Contraposição. Isso, a doutrina e outras por ali, ele estudou, está lá na Revista Espírita de 1866. Ele diz, tudo bem, ele apresentou, tem direito, apresentou a ideia. Mas os pontos que são estabelecidos nesta obra até são possíveis de existir, mas nós não temos resposta para isso e vamos estudar. E aí ele se refere, por exemplo, à colocação de Rustem de que Jesus teria sido uma gênere, que não teria tido um corpo físico como nós temos. Que Maria, ao estar grávida, era uma ficção, era uma pseudo-gravidez, e que Jesus não teria nascido da forma, né, normal de nascimento. Que seria uma pessoa que viria, aparecia, faria as coisas, voltava para o mundo espiritual, voltava. Não era, é como se fosse uma materialização, né, tangível, que as pessoas poderiam encostar. E ele diz, não é que seja impossível, mas vamos deixar aqui de lado e vamos estudar primeiro. E em A Gênese, ele lá no final da Gênese, ele dá a resposta espírita. Convido que vocês leiam, que está lá, colocado em A Gênese, o que ele diz. A liberdade que o outro tinha de escrever existe. A liberdade de Kardec de analisar e aceitar ou não também existe. E ele o faz a partir dos princípios que ele estabelece na codificação. Que são princípios, na verdade, os que eu estou colocando são princípios universais. Qualquer cientista, qualquer estudioso sabe que isso é verdadeiro. O ensino gradativo, que já comentamos, né? E ele, então, mostra que os princípios devem ser suficientemente elaborados e a opinião tem que amadurecer. Por isso ele coloca no meditação, no estudo tranquilo. Nós não podemos, assim, pegar uma coisa e já sair falando, já respondendo, assim, fácil de falar, mas difícil da gente trabalhar esses princípios. E o caráter progressivo, que é muito importante e que é um do que muitas pessoas colocam com relação à pureza doutrinária, da desatualização que as pessoas acham que possa existir em função da doutrina espírita. Esse caráter progressivo, né, da doutrina, diz assim, a codificação foi ditada em sólidas bases e não houve, até hoje, necessidade de ajustar a doutrina quaisquer verdades ou descobertas novas. Isso não significa que o Espiritismo seja obra pronta ou acabada. Mas até hoje, do que existe em termos de Espiritismo, não houve necessidade de modificar conceitos. O que aconteceu em termos de ciência é que com a tecnologia, com as descobertas, com a modernidade, instrumentos e uma série de coisas entraram e a doutrina espírita está tranquilamente a crescer. É fluido. Mas tem o termo energia.
não tem problema nenhum, né? Usa a palavra energia, que não tem problema. Não pode alterar, é o conteúdo interno, na essência da natureza da obra. E mais, entretanto, não se justifica desvios do pensamento espírita da sua moral, fundamentada totalmente na do Cristo. A moral apresentada por Jesus é a moral da doutrina espírita. E ela não tem assim, tal época é tal moral, não. Mudam costumes. Mas a moral básica dos princípios absolutos da verdade, isso não muda. Bem é o bem. O mal é o mal. O respeito, os valores, o respeito, a compreensão, a liberdade, tudo que for valor de ordem moral, ele é vigente em qualquer época. Nós é que podemos não nos adequarmos a esses princípios e a esses valores. Mas os valores vigem, estão aí. Tanto que a moral do Cristo é a moral que nós todos seguimos. E não só nós, outras religiões também. E Jesus sintetiza a sua doutrina no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sua característica é evolucionista. A doutrina não é parada, não é estática, ela é dinâmica. Não é dogmática ou fechada, mas estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado ou que ressalta logicamente da observação prática. Apoia-se então só nas leis da natureza. Olha atenção para esse item. Não pode variar mais do que essas leis, porque as leis da natureza são as leis coordenadas por Deus. O que nós precisamos é descobrir gradativamente essas leis. Mas as leis estão aí, são imutáveis, elas existem. Mas, se uma nova lei for descoberta, tem ele que se pôr de acordo com essa lei e a absorverá. Eu coloquei entre parênteses descoberta científica, no caso de acontecer e que seja necessário e conveniente, ela vai entrar. Isso foi dito pelo codificador. Quando forem comprovados equívocos no seu corpo doutrinário, se isso acontecer, serão deixados de lado sem prejuízo do seu corpo fundamental. Digamos, algum enxerto que foi colocado, algum outro princípio que foi acrescido. Porque existem adeptos conservadores, como se costuma dizer, né? Não admite contribuições modernas e experiências que o comprovam, mesmo que as experiências o comprovem. E existe o adepto evolucionista, propugnam por uma adaptação aos tempos atuais, adulterando-lhes os conceitos sob o falso pretexto de que alguns deles estão superados. Então são dois extremos. Um não aceita nada e o outro quer mudar tudo. Qual é o melhor? Toda a vida, né? E a frase tão conhecida dele, que está lá em A Gênese: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Desde que seja provado, trazido, confirmado, estabelecido, ele aceitará. Até agora, não viu nem na física quântica, nem nesses estudos mais modernos apareceu algum conceito que fosse modificar a natureza da própria doutrina. Amplia, mas não modifica o conceito. E a questão da unidade doutrinária, que é importante, só existe um espiritismo. Aqui eu poderia ficar também um tempão falando, para não misturar seitas, para não misturar uma série de coisas, mas vamos ficar. Só existe um espiritismo, que é esse codificado. A doutrina é um corpo homogêneo, um bloco monolítico, e não dispõe de espaços para novas adaptações. Há uma abrangência dentro da unidade, científica, filosófica e religiosa, o tríplice aspecto da doutrina, de tal forma que não existe, em seu contexto, nenhuma contradição. Porque a ciência, ela vai trabalhando a metodologia científica o tempo todo, de modo que ela esteja atenta às possíveis necessidades. E a filosofia, que vai trazendo as consequências naturais, que vão sendo colocadas a partir de uma vivência, de uma prática,
que a doutrina vai apresentando nas casas espíritas, no movimento espírita, de modo geral. E religiosa, porque ele faz um paradigma da própria religião, mostrando que o espiritismo é uma religião, mas não a tradicional, mas a religião que liga as criaturas pelos laços amorosos de um mesmo ideal. É outro o enfoque doutrinário e que nós temos muito que aprender ainda dentro disso, né? Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a sua falta de unidade. Já pensou cada pessoa resolver fazer uma unidade por si? Né? O único meio de evitá-la é formulá-la em todas as suas partes, até os mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que é impossível se torne qualquer interpretação divergente. Por isso, discutir nos grupos de estudo, falar sobre o assunto clara e abertamente é necessário e é importante para que não hajam dúbias e falsas interpretações. E a questão da fidelidade da doutrina. O que é ser fiel? Como? Não trair. Não trair. Ser leal. Ser leal, isso mesmo. É não trair aqueles princípios, é ser leal aos princípios. Espírita é aquele que se filia à doutrina, que adere conscientemente à filosofia do espiritismo, porque encontra nesta filosofia uma concepção de vida que atende às solicitações de sua inteligência e de seus sentimentos. Vocês concordam com isso? De Deolinda Amorim, um dos mestres do espiritismo, encarnado, tá? Ele não é desencarnado. Não, hoje ele está desencarnado, mas ele escreveu de punho, não é nada do trabalho dele, é psicográfico. Certo, gente? Algum comentário aqui? Opa! Como é que classifica as obras de André Luiz ali, no caso seria só mais um esclarecimento da linha do espiritual, né? As obras de André Luiz, como de qualquer outro, ela não pode chocar-se com a coerência doutrinária. Existem coisas que são colocadas e nós temos que analisar. Se você não acha que existe uma real resposta imediata de acordo com a doutrina, deixa de lado, pensa, analisa, dá tempo. Né? Como já comentamos nesse grupo de estudo. Lembra? Então. Vivência dos postulados, porque está dentro da fidelidade agora. Nós estamos falando que nós somos fiéis, somos leais aos princípios colocados. E tem uma frase linda de Kardec: só os atos definem o verdadeiro espírito. Porque, ó, gente, ó, fácil. É ou não é? Até tem um ditado que diz que a língua não tem osso, né? A gente fala tanta coisa. E, às vezes, na hora da representação imediata, do ato correspondente, coerentemente, como consequência da teoria proposta, nós falhamos. Porque ainda não conseguimos entronizar, absorver aquele conteúdo. Muitas pessoas dizem, eu não volto mais àquela casa X. Porque, olha, eu pensava, eles dizem uma coisa, mas na prática eu vejo isso, vejo aquilo, vejo aquilo. 2 pontos a serem considerados. A pessoa ignora isso que nós estamos falando. Que cada um progressivamente vai trabalhando no relativismo pessoal. E que nós, espíritas, né, que estamos falando, e ele que está chegando, não tem que vir pelas pessoas que estão sentadas aqui. Ele tem que vir pelo conteúdo doutrinário que o ajudará na sua autotransformação, na sua educação. Claro que uma coisa está ligada à outra. Aqueles que estão aqui, nós que estamos aqui na frente, eu vou fazer uma palestra. Eu tenho a obrigação de cuidar da pureza doutrinária. E se eu quiser ser exemplo para alguém, devo ser fiel ao que falo. Da mesma forma, o monitor de grupo. O recepcionista que recebe simpaticamente ali, que depois lá fora é antipático, não adianta. Não é? O médium que não tem uma postura. Ou. É a fidelidade que nós estamos falando. São os atos que marcam
e delineiem o verdadeiro espírita. Mas eu gosto da definição do codificador, lá no Livro dos Médiuns, quando ele diz assim: os verdadeiros espíritas não se contentam com admirar a moral espírita, mas a praticam e lhe aceitam todas as consequências. E a caridade é tudo, é a regra de proceder a que obedece. Por isso... Uma outra definição também que eu escutei, que eu achei muito bonita, é como é bonito ver o Evangelho andando nas pessoas. Ser o Evangelho que anda. Que bonito, realmente bonita, né? Porque você veja, a caridade é em tudo a regra de proceder. Mas não aquela caridade mística que as pessoas acreditam, confundindo com esmola ou coisas do gênero. É a caridade como potencial intrínseco dela mesma. Aquela que lá no Livro dos Espíritos é definida como perdão, como... Me ajudem. Beneficência e indulgência. Isso mesmo, esses 3 pontos. Claro, você pode acrescentar todo o resto que você quiser, porque a caridade é o amor em ação. E quando você fala em amor, se você não operacionalizar essa palavra, você fica no ar. A minha moça que trabalha lá em casa, uma vez por semana, chegou para mim sexta-feira e disse: Dona Carmen, eu estou perguntando, ela está com um problema de família, eu estou perguntando para todo mundo, o que é o amor? E eu saí dali pensando, olha, diante da problemática que ela está vivendo hoje, ela parou para pensar. Claro, prato cheio, né? Algumas coisinhas a gente pode dizer ali para ela naquela hora para ajudar a direcionar o pensamento dela. O que é o amor? E Allan Kardec, magistralmente, colocou lá, bem grande no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é? Não há amor. Fora da caridade não há salvação. Ele resumiu tudo, juntamente com Jesus, porque se Jesus coloca o amor como a base, a caridade é o amor em ação. Porque a caridade é você trabalhar em tudo, o tempo todo, em todos os sentidos. Por isso, é verdadeiro. Comprometimento com a causa. Isso é fidelidade. E aqui nós vamos dizer assim, comprometimento com a causa e com a casa. Eu preferi deixar a causa, porque nós estamos falando da pureza doutrinária. Mas a casa é o ponto de convergência para a busca dessa pureza. Isso não significa também dizer que se a pessoa não estiver dentro da casa, ela não será espírita. Porque isso não é uma pureza verdade, não é pureza doutrinária. Porque você pode ser espírita, não necessariamente tendo que vivenciar dentro da casa espírita. Você será um bom espírita se você estiver na casa espírita buscando as bases para o trabalho. Mas existem pessoas que nem têm um rótulo de espírita e que são mais espíritas do que os espíritas que estão aqui dentro. Porque se ele viver o que Jesus disse que é a máxima do Evangelho, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e se ele viver a real caridade, que é o que nós queremos. Não adianta a gente estar aqui todo dia, e não viver isto. E outras pessoas vivem isso sem estar aqui dentro. Mas evidentemente que para nós que optamos, como diz aqui essa primeira definição, espírita é o que se filia à doutrina porque aceita o conteúdo doutrinário espírita, nós temos a obrigação de trabalhar a causa dentro da casa. E a casa que eu me refiro não é só o espaço físico, que é importante, mas não é ele que eu estou, ele também. Mas é a casa nessa união de pessoas, cujos objetivos básicos são estabelecidos estatutariamente e por tudo que nós estamos sabendo aqui. Então, o comprometimento com a causa, propagar a doutrina em sua pureza e defendê-la, fidelidade. Nunca desviar dos seus objetivos essenciais. Viver e testemunhar a sua mensagem.
do indivíduo vir a casa, assistir uma palestra e ir embora, não significa que ele seja espírita. Veio fazer evangelioterapia na casa, não significa que seja espírita. E nem podemos exigir nada disso. Aliás, não podemos exigir nada. O espírita é o que estuda, o que trabalha, o que frequenta, o que assume responsabilidades. Este é aquele que está dentro da casa trabalhando. Aí ele se compromete com a casa. Outras pessoas que veem a doutrina, que assistem, ótimo, venham todas as doutrinas que vocês puderem vir. Mas não significa dizer que elas já são espíritas por isso. Isso é uma coisa que tem que ficar clara para nós. Ou só veio para tomar o passe, tudo bem, a casa oferece, é função da casa oferecer. Mas não podemos... Agora, aquele que é espírita, que assume a fidelidade doutrinária, ele tem compromissos com a instituição. É por isso que quando ele é escalado para um determinado assunto, ele no mínimo aceitou, porque ele faz parte de uma equipe, e tem a obrigação moral de se disciplinar no trabalho que está sendo desenvolvido. Não posso comparecer, eu tenho a obrigação de avisar. Porque daí implica no lado moral da questão, que é a responsabilidade como valor, como noção institucional, que depende das pessoas. Nós aqui na Casa Espírita não temos nenhuma hierarquia, como a hierarquia sacerdotal, por exemplo. E nós aqui não temos, a hierarquia nossa é uma hierarquia moral, pela responsabilidade assumida pelo indivíduo, não pela imposição do presidente, do vice-presidente, do diretor do departamento. Como também a verdadeira recíproca é verdadeira, porque aqueles que exercem determinadas funções têm a obrigação de cumprir nas funções exercidas. Então como é que se chama isso? É um ping-pong, é para lá e para cá na responsabilidade assumida por um grupo. Porque todos nós que nos filiamos à casa somos responsáveis a ela. E a fidelidade de Bezerra de Menezes eu coloquei aqui como um exemplo para todos nós. Ele foi tão fiel ao trabalho que ele foi chamado, inclusive, o Kardec brasileiro. E ele lutou, como todos sabemos, e eu fiz em agosto uma palestra aqui, trazendo todo um trabalho em função do desenvolvimento dele, como um espírita que lutou como conciliador dentro do aspecto da pureza doutrinária. Porque quando ele desencarnou em 1900, quando ele começou lá pelo 1870, 80, 90, até 2000, 2000, né? 1999, 2000. Ali, ele estava começando um trabalho de análise de um conhecimento que estava chegando ao Brasil. E as pessoas que estavam trabalhando com isso começaram a fazer suas interpretações e ilações pessoais. E se formaram dois grandes grupos, o dos científicos, chamados científicos, e dos religiosos. E Bezerra de Menezes ficou no meio desse trabalho por ser um conciliador. E tamanha foi a sua fraternidade, o seu amor desse trabalho, que ele consegue a vitória nisso aí. E ele mantém, tanto que vai criar um órgão representativo e todo um trabalho que ele é o grande responsável no Brasil, naquela época, por esse tipo de trabalho. E foi também um grande missionário, um daqueles espíritos que na questão 922 citamos no início. Né? E ele tem uma frase linda que ele diz assim: sede fiéis, permanecendo profundamente vinculados ao espírito do espiritismo. Olha, espírito do espiritismo. Como recebeste dos imortais através do preclaro codificador. E ainda, dentro desse comportamento, seguir os princípios doutrinários e submeter-se à sua disciplina com humildade. Veja que disciplina com humildade. Porque nós podemos ser disciplinados e não humildes. Nós podemos cumprir um trabalho. Não é essa a proposta espírita. É que nós façamos o trabalho, mas dentro de uma disciplina fraterna. A disciplina de um centro espírita é principalmente moral e espiritual, abrangendo todos os seus aspectos, mas tendo por constante e invariável orientação e a pureza de intenções. Esse é o objetivo maior desse trabalho. Na medida, aqui eu até escrevi do ladinho,
À medida que os profitentes, né, vão crescendo, vai havendo maior comprometimento, vai havendo mais gente em tudo. E mais nós temos que lutar pela pureza e pela fidelidade. Por isso o codificador orientava que as casas espíritas devem ser pequenas. A nossa casa, por exemplo, ela tem um tamanho ideal de pessoas que frequentam. Por quê? Porque dá oportunidade para que todo mundo conheça todo mundo, se converse. As casas que crescem muito, que ficam muito grandes, elas não permitem esse contato entre as pessoas. Então, esse trabalho, cujo objetivo deve ser buscado por nós, de confraternização, de solidariedade, de entendimento, de recepção, de carinho entre as pessoas, está exatamente dentro dessa fidelidade aos interesses e aos objetivos a que nós nos propomos. E essa frase de Camilo também é muito boa. Camilo, recebida por Raul Teixeira, né? Esses tempos atuais chamam-nos a fidelidade dos projetos do Espírito de verdade. Estamos conclamando para voltar lá, em obras póstumas, e ver os objetivos estabelecidos pelo Espírito de verdade. Para que estejamos atentos a fim de que não abandonemos o trabalho genuinamente espiritista. Fidelidade. Passando a ocupar valioso tempo com palavrórios e disputas. Situações e questões que declaradamente nada tenham a ver com a nossa causa, por não serem da alçada do espiritismo. Às vezes as pessoas entram em palavrórios e disputas pela casa e não pela causa. E Camilo nos chama a atenção para o projeto do Espírito de Verdade, cujo objetivo, ele disse ao codificador, era trazer uma nova era para a humanidade dentro de determinadas bases que ele auxiliou a estabelecer. A doutrina deve ser divulgada conforme foi apresentada pelo codificador, sem aviltamento. E aí, alguns pontos. Respeito absoluto aos textos originais de Kardec. Nada de atualizar a linguagem doutrinária como espíritos maus para espíritos menos bons. Que foi uma das frases lá daquela como é que eu disse? Do Evangelho, né, que foi desvirtuado tempos atrás. Sem adulterações, enxertos ou adaptações de conveniências, que aconteceu, por exemplo, com o cristianismo. Conforme as conveniências, foram adulterados. Foram colocados enxertos, tirados, coisas. A reencarnação sempre foi uma doutrina que foi retirada num concílio, porque não interessava. Sem modismos ou achismos doutrinários, sem exploração de crenças populares, que nem aquele caso que eu até disse que ia contar hoje, né? Eu não me lembro se foi Henrique Simonetti ou foi o Raul Teixeira que contou esse caso como verdadeiro. Você sabe qual é o caso? Não, só estou perguntando se não seria o Richard Simonetti. Pois é, estou dizendo, não sei se foi o Simonetti ou o Raul, né? Que ele conta a história, que ele foi numa cidade do norte do Brasil e chegou lá e ele observou que quando ele estava falando, todo mundo que ria e que falava não tinha dentes. E no final ele perguntou por que as pessoas não tinham dentes, o que via, se era problema da água, se era isso, se era aquilo. É assim, não, porque nós somos orientados todos a tirar os dentes para que quando nós chegássemos ao céu, não precisava se ranger os dentes. Tem uma outra também que o Dr. Alexandre de Sec sempre contava em relação ao caso da obsessão, em que ele dizia que ele chegando numa casa espírita, uma casa foi conhecer a casa, ele foi fazer um seminário, então todo mundo mostrava, assim como a gente faz, fica contente quando tem uma visita, né? Mas quando ele entrou na sala de passe, ele viu que tinha uma porção de garrafinhas, todas tampadinhas. E aí, terminou o trabalho e tal, ele pegou uma garrafinha e foi abrir. Quando ele abriu, pularam em cima dele. Mas, pelo amor de Deus, não abre isso aí. Por quê? Porque aí estão presos os obsessores. Aqui, ó. São as crenças populares, são aqueles interesses, né? O Raul contava que ele chegou numa casa espírita lá também, longe,
E que o maior susto que ele teve foi quando ele entrou no salão, ele viu a tumba, uma tumba no centro, assim como aqui, tumba grande, as cadeiras. E aí ele perguntou por que era aquilo ali. Era o presidente que tinha desencarnado, estava enterrado dentro da casa. Ó, Deus, cuidado. Não vai desencarnar logo, nós somos capazes de colocar a tumba aqui. Eu já passei, tá? Ele contava isso. A gente recebemos ele em nossa casa muitas vezes, ficávamos até tarde conversando, e aí tinha história até cansar. E verdadeiras, não são histórias inventadas. Vocês não imaginam o que existe nesse Brasil. Então são assim as explorações de crenças populares, né? O fanatismo, as comunicações esdrúxulas, porque existem médiuns que estão em puro treinamento ou que recebem uma mensagem no grupo mediúnico. Não estou dizendo que é mistificação, estou dizendo que é sujeira, não estou dizendo nada, mas não é ainda um texto capaz de ser publicado e tudo mais. Mas, pela falta de um preparo, as pessoas acham que já podem fazer. Dona Ivone Pereira ficou 20 anos guardando memórias de um suicida e não tinha coragem de apresentar. Chico Xavier, quando ele recebeu o nosso lar, ele guardou anos. Porque tinha receio de passar. E até porque, como tinha algumas coisas lá dentro, que ele ficou questionando, meditando, verificando, e ele estava assustado, com medo de passar. Aí o que ele fez? Entregou a FEB analisou e tal, e chegou à conclusão de que poderia publicar com as devidas explicações nos grupos de estudo e tudo mais. Desde que as obras básicas sejam bem estudadas, há possibilidade de entender o que está numa obra que vem como subsídio. O exercício da caridade na defesa da pureza doutrinária. Nós não estamos aqui também dizendo que nós temos que sair por aí jogando pedra, brigando com as pessoas, criando problemas maiores. A caridade é para todos os momentos, fora dela numa salvação. Respeito as convicções dos outros e a sua liberdade de pensar. Nós temos obrigação, sim, dentro da casa espírita. Você estiver num grupo de estudo trabalhando, você tem obrigação, sim, de colocar os princípios doutrinários corretamente. Se alguém colocar ao contrário, alguma coisa, você vai discutir e tudo mais. Você respeita o que o outro está dizendo, mas a nossa obrigação naquele momento é fazer a correção doutrinária, mas sempre deixando ao outro a liberdade de pensar. Porque nós não podemos tirar. Seria absurdo a gente achar que pudesse, né? Não temos esse poder. Compreensão, saber discutir, aceitar, rebater críticas sem perder o equilíbrio emocional. Cair nos excessos, levantar a voz, engrossar com o outro. Não é por aí. Não tem esse cabimento. Ou nós mantemos o testemunho do equilíbrio no trabalho, na luta para essa, porque às vezes a gente não tem esse equilíbrio e a gente precisa testar, e começa lá dentro de casa, com o marido, com a mulher, com o filho, com a mãe, com o pai, com o velhinho que está gagá, com não sei o quê. É ali que nós começamos a manter o treinamento, o exercício para o equilíbrio diante da criança teimosa. Esclarecer de forma fraterna e tolerante. Firmeza na sustentação dos princípios doutrinários, sem intransigência ou autoritarismo. E, finalmente, claro que tem outros pontos, mas eu coloquei a prudência e o bom senso, porque o próprio codificador foi considerado o bom senso encarnado. Além da amizade e da lealdade, nós estamos falando de fidelidade. Portanto, amizade e lealdade está dentro desse princípio. Como diz o nosso irmão Herculano Pires, ele fala assim: a ética cristã é permitir que cada um creia como achar melhor. No entanto, você não é obrigado a aceitar o que o outro crê, mas você é obrigado a respeitar como o outro crê.
E nós não temos que brigar com a pessoa, ficar inimigo desse, daquele, porque não pensa que nem eu. Nós não podemos ser conivente com o erro. Mas a pessoa continuar sendo nossa amiga. É uma pessoa que faz parte do nosso grupo, da nossa vida, da nossa experiência. Como diz os Espíritos, aqueles que mexem conosco, que pisam no nosso pé, são aqueles que nos ensinam. Porque quando todo mundo diz que está tudo bem com a gente não precisa nem se esforçar para melhorar. Né? Mas quando a gente sabe que a coisa não está assim, a gente pisa em ovos justamente para aprender a fazer as coisas corretamente. Por isso, essa amizade e lealdade não se justifica perder numa casa espírita. As pessoas, antes de tudo, se ligam pela religião colocada pelo codificador, abraçando os conceitos de fraternidade, de solidariedade e de amor que deve vigir dentro do nosso meio, na casa e na causa. Ou então, ao contrário, na causa e na casa. Né? Quais os mecanismos para garantir a consolidação da fidelidade doutrinária? Unidade e homogeneidade do conhecimento e da prática. Evitar o preconceito, os personalismos, os vícios, as precipitações de comentários, de atitudes, que a gente não para fazer aquilo que Kardec falou lá na meditação e no silêncio da noite. A gente não para ver isso. A gente ouve uma coisa e já responde. E depois que a palavra saiu da nossa boca, saiu. Você tem que rebolar, fazer de tudo para poder obter a tranquilidade, o equilíbrio necessário que faltou lá no momento que nós perdemos a nossa compostura daquele momento. Por isso, todo dia nós estamos aprendendo. A nossa vida, o nosso trabalho é um exercício constante de aprendizagem. E ninguém ainda de nós pode se vangloriar de ser perfeito dentro disso. Nós ainda estamos nos, como diz o codificador, esforçando. Porque se nós já tivéssemos tudo pronto, não precisaríamos do esforço. Já seria natural. Mas como nós ainda precisamos lutar com as nossas dificuldades, nós ainda temos que nos esforçar. Por isso, cuidado com o zelo na divulgação da doutrina, que implica no exemplo nosso, na fidelidade do serviço. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade, diz Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. E eu coloquei aqui a figura de Chico Xavier, coloquei de Bezerra, que foi um exemplo de fidelidade de uma forma diferente da de Chico Xavier, porque ele foi um conciliador, buscando manter a Bezerra. E Chico tinha como missão grandiosa a publicação de obras que trouxessem uma continuidade do trabalho doutrinário. Mas ele diz, quando eu me posicionar contra Kardec, fiquem com Kardec. Essa é uma frase famosa de Chico Xavier, que muito lutou e sofreu quando disseram que ele estava envolvido naquele trabalho com relação ao livro dos Espíritos. E aí vem uma pergunta natural. Deve-se publicar tudo quanto escrevem os homens ou dizem os Espíritos? Mariana, precisa? Pode? Na dúvida, abstente. Não admitais senão o que não seja para vós de inegável evidência. Pela linguagem, vocês sabem de quem é isso? Quando aparecer uma ideia nova, por menos duvidosa que vos pareça, fazei-a passar pelo crivo da razão e da lógica, e rejeitai o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Erasto, no Livro dos Médiuns. Está dentro da metodologia do codificador. Publicações podem provocar um desserviço à causa espírita, diz Allan Kardec, induzindo ao erro as pessoas que não estão em condições de aprofundar os assuntos
nem discernir o verdadeiro do falso. Pode ser um desserviço. Portanto, na livraria espírita, tem que ter controle na venda do livro. Porque qualquer pessoa, eu tive isso, experiência pessoal, de pessoas que chegaram a apresentar o livro e disse, este livro não está doutrinariamente no todo correto. Como, dona Carmen? Eu comprei na casa espírita. Por quê? Porque as pessoas acham que se a casa espírita vende, ela, como é que se chama isso? Ela dá o respaldo, ela endossa a obra. Por isso temos que ter cuidado. E as pessoas às vezes criticam, achando que há um exagero das pessoas nesse controle. Mas é necessário. É preferível, como disse antes, você aceitar, recusar 10 verdades do que você aceitar uma única. E ainda ele diz, publicações podem provocar um desserviço. Isso eu já li, né? Publicar sem exame ou sem correção, tudo quanto vem dessas fontes seria, em nossa opinião, dar prova de pouco discernimento. Em resumo, o que devemos buscar é remover todas as causas de perturbação e de interrupção, manter entre nós as boas relações, de que os espíritas sinceros, mais do que outros, devem dar exemplo. E continua o codificador, opor-nos por todos os meios possíveis ao afastamento da sociedade de seus objetivos, à abordagem de questões que não são de sua alçada e que degenerem em arena de controvérsias e de personalismos. É indispensável a vigilância de todos os espíritas sinceros para preservar o espiritismo das propostas ligeiras dos que o ignoram. É dever de todos nós, encarnados e desencarnados, porque a Casa Espírita é sempre uma instituição que trabalha com o mundo corporal e com o mundo espiritual. Não existe Casa Espírita que não trabalhe com os dois lados, né? Porque todo o trabalho da codificação é montado e estruturado, aliado ao mundo espiritual, que pode ser positivo e pode ser negativo, mas o mundo espiritual está presente. Depende, para que seja positivo, de nós, encarnados, que chamamos para o nosso grupo aqueles que conosco se afinam. E se nós não estivermos afinados dignamente, nós estaremos chamando para o nosso grupo aqueles que entendem dessa forma indigna que nós possamos, porventura, agir. Então, sempre temos que ver os dois lados. É dever de todos nós, encarnados e não encarnados, que fomos convidados ao esforço de edificar a nova era do espírito imortal, seguindo as pegadas de Allan Kardec, o discípulo fiel e incorruptível de Jesus. O espiritismo será o que dele fizerem os homens. Leon Denis. Se nós soubermos trabalhar isso tudo e vivermos testemunhando o conhecimento doutrinário e a fidelidade real do espiritismo, nós o levaremos para frente. E se nós não soubermos fazer, nós poderemos estancar, estacionar, às vezes por séculos. Não é verdade, porque a verdade está incrustada nele próprio. Mas a operacionalização, a prática, a vivência, a experiência do espiritismo na vida prática poderá realmente ser dificultada se nós não soubermos trabalhar no movimento espírita e na casa espírita devidamente. Por isso, a visão de futuro do Leon Denis é essa: o espiritismo será o que dele fizerem os homens. E aqui, neste momento, eu estou encerrando a parte teórica, mas nós temos, segundo o meu planejamento, só passei 10 minutos, 20 minutos agora para conversas, para perguntas, para que todos possam participar em cima daquilo que foi colocado.
Fiquem à vontade. Isso aqui é um seminário, gente, por favor. Eu tenho um comentário a fazer. Na verdade, a palestra já começou muito antes, porque me lembrei hoje, né, recordei hoje de manhã, que até comentei com a minha esposa, olha, eu tive que tocar minha luz essa noite. E nós estávamos num refeitório e eu fui contar uma história engraçada que aconteceu de um quase desencarne e aí você riu muito, da mesma forma que você fez agora. E aí foi engraçado porque a minha dúvida maior, eu monitoro uma turma de ESG3, né? E começou a estudar com a gente esse ano muçulmano. Então, ele faz muitas comparações, né, do espiritismo com o Alcorão, né? E aí justamente o exemplo que tu deu foi de Maomé, né? E aí eu tenho estudado muito isso, visto muitos vídeos, eu comprei muitos vídeos da época de Jesus para entender melhor quem foi, quem foi quem foi Maomé, quem foram as pessoas, né, que eles tanto reverenciam, né, os sacerdotes lá, nem é sacerdote, Salomão, quem foi Salomão, quem foi não sei o quê. Salomão é de antes de Cristo. Aprendendo assim a história, porque as pessoas que eles reverenciam, né? Salomão eles reverenciam tanto quanto nós a Chico Xavier, né? E que pela história também foi um grande médium, existia uma intuição, né, no que ele fazia e tal. E aí foi justamente aquilo que você comentou, né? Que existem divergências, então até para conseguir essa pureza doutrinária durante os estudos, assim é necessário que a gente tenha bastante tolerância, porque às vezes ele compara, ele quer dizer que não, daí a gente tem que calmamente, né? E aí vem aquela intuição, assim, se ele está na casa espírita, ele tem que receber o material doutrinário espírita. Exatamente. Né? E aí eu vou aos poucos introduzindo, mas é uma questão bem delicada, assim, porque são convicções e dogmas muito fortes, né? Então, às vezes, tem umas situações assim que a gente realmente tem que pensar como planejar a aula para que a gente consiga atender o objetivo, né? E são grandes desafios mesmo da pureza doutrinária. Mas é importante lembrar, com todo o respeito, com toda a caridade, ele deve ser recebido dessa forma. Mas a firmeza doutrinária tem que existir. Porque nós estamos na casa espírita, a pessoa vem à casa espírita e nós, dentro da casa espírita, temos que dar espiritismo. É como o Divaldo, numa entrevista que ele deu depois de uma palestra, assim, aquelas perguntas que costumamos fazer, ele disse, olha, pode ser que até seja melhor que o espiritismo. Mas não é espiritismo. Como nós estamos com uma doutrina aqui dentro e temos que seguir determinados princípios naturais, porque assim nós entendemos que é o correto, então as pessoas que vêm até aqui, elas vão naturalmente seguir os princípios doutrinários espíritas. Assim como se eu fosse ali na igreja evangélica, não adianta eu chegar lá, eu até posso ser respeitada por eles em alguns pontos que eu apresente espíritas, mas eles não vão, né, ficar deixando que eu fique colocando a minha teoria lá dentro. Então, temos que ter esse cuidado. Respeito, educação, mas firmeza doutrinária. Gente, vamos participar. Acharam difícil o tema? Só uma colocação. Pois não. Você falou aí sobre fidelidade. Sobre o quê? Fidelidade. Né? Fidelidade. Pegando aquele exemplo, né, de amai os vossos inimigos, ok? Ele colocou, amai os que não vos amam. Se for ver, é um sinônimo. Não muda nada em si o contexto. Então, para que mudar? Não, certo. Né? Concordo, quanto a isso aí concordo. Mas isso significa que não pode ser atualizado, contanto que não mude o teor, o contexto da coisa, trazer um pouco mais para o nosso dia. Porque pode ver, Moisés, Jesus, Kardec, cada um foi atualizando as coisas na sua época, sem mudar o teor das coisas. Então, para mim, ficou confuso isso aí, que dá a impressão que era um negócio encapsulado
imexível, ou seja, não adaptável. Não estou dizendo, defendo sim a fidelidade do conteúdo em si. Okay? Isso Como é seu nome mesmo? Charles. Charles, existe diferença, sim, entre amar os vossos inimigos e não amar, como é? E amar os que vos amam. Existe diferença. Sim, Porque o inimigo é uma coisa. Que o outro pode não me amar, mas não ser meu inimigo. Correto? Então ele não passa a ser mais abrangente? Mas isso já existe no princípio geral. Jesus, ao fazer essa colocação, ele foi especificamente para tratar dos inimigos. Então, quando ele diz, amai os vossos inimigos, porque ele está trabalhando o perdão. É outra coisa. Você pode não me amar, mas não ser meu inimigo. E não ter nada que me perdoar. Mas quando Jesus faz a colocação do inimigo, ele faz dentro deste contexto. Que, aliás, é importante lembrar sempre. Todo o nosso estudo, ele tem que ser contextualizado. Se nós não contextualizamos o trabalho que está sendo feito, ele gera desentendimento. Olha, se nós tivéssemos, um exemplo bem simples, nós estivéssemos aqui na seriedade do nosso trabalho, e de repente alguém soltasse uma piada, assim como eu contei dos dentes lá e tal, e todo mundo risse. Chegasse alguém ali e visse todo mundo risse, disse que lá é uma bagunça. Imagina, a mulher foi para fazer um seminário e está todo mundo rindo, barbaridade, não está. Cadê a seriedade do trabalho da Casa Espírita? Mas a pessoa não estava no contexto, porque se ela estivesse aqui, ela estaria rindo da mesma forma. Então, quando Jesus fala dos inimigos, ele está falando do perdão. Está falando daqueles que nos odeiam, por exemplo, que desejam vingança contra nós, etc. O fato de ele dizer isso, ele especifica uma situação que é verdadeira. Então, ela não pode ser substituída, porque o outro que não nos ama, ele é quase como um sofisma em relação à colocação do mestre. Só nesse sentido. Né? Eu tenho outra pergunta, Carmen. Trabalhando nas apostilas de Este também, eu identifiquei algumas situações em que a gente encontra as frases assim, Deus pune, né? Então, nesse momento eu também tenho que contextualizar, né? Com certeza. Na verdade, ele está sofrendo a lei de causa e efeito. Sim. Né? Só que naquela época não tinha essa nomenclatura, né? Exatamente. Então, nesse momento, geralmente eu falo, olha, essa é a lei de causa e efeito, né? Deus não pune, né? Por si só, porque ele é um pai justo e bom, né? Sim. Foi excelente essa que você levantou, porque houve também pessoas que disseram que a palavra castigo lá dentro do Evangelho que aparece no Livro dos Espíritos e tal, punição. Acontece que Deus, na verdade, você pode dizer assim, Deus não castiga e Deus não perdoa. A lei divina vige e ela vai acontecer. O momento em que você fugiu aos princípios da lei, você receberá em retorno, né, o efeito proporcional e condizente com a causa do erro praticado. Então, Deus nem perdoa e nem castiga. A lei se cumpre. Agora, na prática que nós vivemos, o termo castigar é até comum, porque realmente dentro desses princípios da lei de causa e efeito acontece. Porque a lei vem de Deus, emana dele, então, numa forma abrangente, você está utilizando, né? Exatamente. Não é Você uma figura fica de numa... linguagem, vamos assim dizer. Exatamente. Deus, porque a lei dele pune, né? A lei de causa e efeito, ela existe, o retorno vem. Sim. Queira ou não queira, você não vai escapar dele. Exatamente. Para nós soa como punição, então, E é. né? E não deixa de ser Exatamente. até que a gente passe. Porque o dia que eu não precisar mais ser punida, porque eu já vivo a lei natural, não existe para mim esse fato. É igual a dizer que é outro princípio, que talvez o seu Charles... o mal, ele não existe. Ele não tem existência própria. Mas aí você vai me dizer, mas como que não? Tá cheio aí, olha o absurdo, veja isso, veja aquilo. Como que o mal não existe? Mas ele está existindo, ele está vigente até que a luz, como se diz que é o que se coloca, né? Que a luz apareça. Ou seja,
até que o homem beba da água viva que Jesus ofereceu à mulher samaritana. Quando a gente conseguir absorver isso, viver em nós essa realidade, não haverá punição, porque nós não vamos necessitar, nós não necessitaremos sermos punidos, porque nós não vamos fazer. É automático. O efeito a um ato causado, ele tem efeito automático. Não precisa Deus chegar assim, você, e apontar dedo, como nós humanos fazemos. É automático. Você fez o bem, você receberá o bem. Você fez uma coisa negativa, automaticamente haverá o retorno do ato praticado. Ah, mas eu ofendi a Mariane, mas a Mariane é uma bondade em pessoa e ela me perdoou. Com certeza. Ela me perdoou. E como é que fica o mal que eu fiz para ela? Ela é boa, ela me perdoou, ela disse, coitada, um infeliz. Mas eu fiz. E ela não será minha obsessora, porque ela não vai se vingar, porque ela entende, ela está acima de mim. E compreendeu o processo e ela simplesmente me liberou. Então, ela está numa boa, ela está bem. Mas eu tenho a carga do ato acontecido. E não precisa ela vir me obsedar. O próprio desenvolvimento natural da existência vai acontecer e não precisa ser uma obsessão. Pode existir atos, os mais variados, situações graves que terei que passar, porque eu cometi o ato contra ela, que está livre disso, mas eu fico atrelada ao ato negativo. Como também é um positivo, porque tudo o que eu fizer de bem será meu. Aquela passagem linda do Evangelho, em que Pascal fala da verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade é aquela inalienável. Ninguém nos tira. É o bem que praticamos, é o conhecimento que adquirimos. São as virtudes que nós desenvolvemos. São nossas. Como o contrário é verdadeiro. Até que eu vença tudo isso, como diz lá no céu e inferno. Quando se trata no Código Penal da Vida Futura, quando Kardec fala da questão do erro praticado, da necessidade do arrependimento, da expiação ou provação, dependendo do nível do fato, e a reparação para que nós anulemos o ato negativo. Isso é a lei divina. A anulação do ato negativo será natural, desde que eu repare. E se eu não fizer nesta vida, farei na outra, na outra, na outra. Mas todos, disse Jesus, ceitil por ceitil. Nós temos que estarmos sem mácula, para que nós possamos acessar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e, como disse o nosso irmão Haroldo, para os mundos felizes. Quanto suspiro! Só 2 pessoas participaram comigo e os outros? Uma dúvida cruel. Por que motivo ninguém mais participa, né, cara? Ou entenderam muito? Ou não entenderam nada. Mas o Allan Kardec falou para meditar. É um bom sofisma. É um bom sofisma, uma boa saída. Pronto? Eu ainda tenho mais uma dúvida. Pois não? Em relação à fluidoterapia, né? Nota-se que as casas filiadas à URI tem todo um processo de evangelização e uma padronização, né, nos meios, nas formas, que é muito conveniente, é muito produtivo dessa forma, porque você vai, né, em todas as casas e você consegue se adaptar facilmente. Algumas casas eu percebo, que eu já frequentei, que trabalham com fluidoterapia, ainda com macas. Qual é a tua opinião em relação a isso? Mesmo percebendo que às vezes a gente
a gente vê que eles fazem o bem, né? Dessa forma. E na própria história que eu levantei de algumas casas espíritas que hoje procedem de outra forma, ela já esteve nesse processo de existência, de trabalhar com fluidoterapia e tal, e tal. Essas casas, a gente pode dizer que elas estão num processo de desenvolvimento para chegar num padrão, ou elas estão atrasadas? Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu diria para você o seguinte: nós acabamos de ver um seminário sobre a pureza doutrinária. Foi ou não foi? Sim. A pureza doutrinária nos diz que não há necessidade de nenhum ritual, de nenhum meio que não esteja atendendo àquilo, aos princípios que lá no livro dos médiuns são colocados. Para que a fluidoterapia se processe e que passe atingindo as criaturas que estão envolvidas em tratamento fluidoterápico, não há necessidade que a pessoa deite, que a pessoa durma, que a pessoa faça hipnoterapia dentro da casa espírita, que faça massagem relaxante para que ela possa meditar, etc, etc, etc. Não existe isso. Eu não estou dizendo que isso não é bom, porque se você puder fazer uma massagem bem gostosa, você deve fazer, tá? Mas para isso existem pessoas especializadas, profissionais, né, que vão fazer isso naturalmente. Na casa espírita é desnecessário. Então, você perguntou a minha opinião. Eu acho assim, que quando uma casa espírita vai ser filiada, e o Silvio está aqui para me ajudar. Quando a casa vai ser filiada, ela tem que se submeter à orientação da URI, que vai acompanhar pelo certo, não sei se ele faz, mas deve entrar, assistir trabalhos mediúnicos, assistir uma série de práticas para ver se ela realmente está dentro dos princípios estabelecidos pela codificação. E somente... E é feito, né? Então, somente deve filiar a casa quando ela estiver adequada aos princípios doutrinários. Quando nós vemos casas, nós temos exemplos aqui em Blumenau, de casas que não estão adequadas a esse processo e dizem que não querem filiar. Porque ela diz que ela não se submete ao absolutamente correto. Não quer se subordinar, a se disciplinar a esse processo, tudo bem. É um direito delas, então ela não é filiada. Agora, se ela filia, ela é correta, ela seguir a orientação. A Dirce agora não vai querer mandar todo mundo tirar os dentes aqui. Não é? Para dizer que isso aqui que é o ideal, que é o verdadeiro. Não vai ter ranger de dentes, vai dar um aqui, né, para evitar. Sim, porque senão a Elia já quer ficar atenta. Então, neste caso, eu acho que tem que ficar bem claro para nós. E eu sei porque eu já participei da federação e do CRE, já da URI, já coordenei, e sei perfeitamente que para filiar no centro existe todo um processo que é montado, que a FEC faz, que nomeia pessoas para fazer isso, analisar, tudo direitinho. Ou a FEC, ou qualquer federativa, dorme e deixa passar, e aí entra a infidelidade, porque entra os enxertos, porque é o seu fulano que está lá, vamos fazer, depois a gente orienta para ele fazer direito. Negativo, né? Não é ser assim intransigente, mas é ser verdadeiro. Então, não seria o ideal. Fiel. Como eu já disse antes, não quer dizer que se as pessoas acham que assim tá bom, elas que façam, mas elas façam independente da doutrina. Cromoterapia, é importante as cores. Não estou dizendo que não é. Mas ela não tem. A apometria, né? Que tem 1000 possibilidades lá dentro e que na maioria delas está contrária à doutrina. Então, nós não podemos fazer. Não está correto. Esse seria o ideal. Bom, são 22 horas. O nosso prazo extinguiu-se. Antes, porém, 1 minuto vocês me dão, para fazer uma avaliação do trabalho, para poder completar o ciclo do... Muito bom. Difícil. Podemos marcar o próximo. Difícil, né? Difícil para a gente avaliar. Acho que é bem válido, cara.
fez um engajamento lógico bom de a gente acompanhar e que deu uma abrangência bem vasta, profunda, para a gente compreender as outras casas e todo o processo do movimento espírita. Porque o movimento é uma coisa. Exatamente. E foi sem mapa. Se há uma pessoa que eu admiro profundamente, é Allan Kardec. Acho que não existe ninguém mais conciso e objetivo do que ele foi. Espírito próprio para fazer esse trabalho. Altamente elevado. Que pairava, eu nunca esqueci dessa expressão, no Congresso Espírita, em Paris, quando se festejou o aniversário dele, em 2004, páginas e páginas foram psicografadas por Divaldo, por Raul, por várias pessoas que estavam lá. Inclusive, Leon Denis, agradecendo ao mestre, Gabriel Delane, escrevendo naquele forma de ler no espelho, que esqueci o nome agora. E todos disseram, Kardec paira sobre o ambiente, tão elevado que não chegou a se comunicar. Então, é um espírito a quem agradecemos profundamente pelo trabalho que ele nos deixou, pela revelação que ele nos trouxe. E espero ter atingido o objetivo da direção da casa ao pedir o trabalho. Se não atingiu, podemos nos propor a corrigir. E muito obrigada.